بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Amma ba'd, prezados irmãos e prezadas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Este é o segundo vídeo, não é, deste seriado em que estou a falar sobre a participação do muçulmano na cidadania e na vida política do seu país. Então, eu convido ao irmão, à irmã, a seguir este que é o segundo. Já fiz o primeiro, que era mais ou menos, eu falava daquilo que são os passos que existem no nosso país para a participação do muçulmano e a regra geral da permissibilidade de participar nisto, que o muçulmano pode participar nesses passos. Então agora eu vou convidar para avaliarmos aqueles que eram exemplos da participação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nestes campos da cidadania e da vida política do seu tempo. Vamos analisar isto aqui mais ou menos e ver como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam participava. Meus irmãos, não há dúvidas nenhuma que o profeta sallallahu alaihi wasallam era um cidadão participativo na vida política do seu país. Não há dúvidas disso. Isso não é uma questão que vamos falar com receio, tentar tocar e fazer muitas inferências ou interpretações. Não há nada. É só olhar Sira. Olha a história do profeta, a vida do profeta sallallahu alaihi wasallam. Vamos ver que não. O profeta sallallahu alaihi wasallam viveu como um cidadão ativo na vida política em Meca e em Medina. Antes do Islã até depois do Islã até o fim. Quer dizer, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi altamente participativo na vida política. Não participou de uma forma clandestina, não participou de uma forma reticente ou de uma forma sutil, tá? Com sutileza. Tem aquele tipo de participação, a pessoa participa, mas não com muita delicadeza, muita sutil. O profeta sallallahu alaihi wasallam participou da vida política em pleno. Então vamos começar a ver aqui como é que foi a participação do profeta sallallahu alaihi wasallam na vida política. O profeta sallallahu alaihi wasallam, além de dizer que eu já disse que é muito longo esse tema, se quisermos falar e analisar todos os aspectos da vida política do profeta sallallahu alaihi wasallam, mesmo antes do Islã. Então, são aqui alguns extratos. Nós temos aqui 20 minutos apenas para conversar sobre essa questão. Vamos ver aquilo que vamos poder falar aqui. Mas, essencialmente, o profeta sallallahu alaihi wasallam desempenhou um papel significativo dentro da sua comunidade, a comunidade que ele criou e convocou, e ele apresentou o Islã, e dentro dessa comunidade, o Islã, a profeta foi altamente participativo, não é? Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, vamos lá, por exemplo, ver, nós sabemos que em Meca, na vida de Meca, o profeta sallallahu alaihi wasallam atuou de uma forma inicial, introdutória, foi um movimento, vamos lá, clandestino, que trabalhou na clandestinidade inicialmente. Atenção, antes do profeta sallallahu alaihi wasallam começar a pregar, a ensinar, a convocar as pessoas para o Islã, o profeta sallallahu alaihi wasallam era dos cidadãos mais influentes de Medina, aliás, de Meca. Era dos cidadãos mais influentes, mais ativos na vida política. Era o chamado Al-Amin, aquele que era o fiel, o indivíduo que era chamado para a resolução de conflitos, mediador. E o profeta sallallahu alaihi wasallam era confiado, como não existiam bancos, por exemplo, naquela época. E o papel do profeta sallallahu alaihi wasallam era mesmo como um fiel depositário dos bens preciosos da comunidade de Meca. Estão a perceber a importância desse indivíduo? Quer dizer, é aquilo que são os bancos. Aquilo que são os bancos para nós.
para eles não existiam bancos, mas existiam pessoas de confiança que eram tidos como fiéis depositários dos bens preciosos da sociedade. E Muhammad era esta pessoa. Estão a imaginar este papel de importância que Muhammad sallallahu tinha dentro daquela sociedade? Está claro? Nós temos que perceber que os bancos são centrais na vida dos Estados. O Estado existe sempre aquele que é o banco, não é? Do Estado, o principal banco central. Nós temos, todo Estado tem que ter um banco. Está claro? E Muhammad sallallahu alaihi wasallam era o Al-Amin. Então, prezados irmãos, é uma figura incontestável. Além desse aspecto, era o mediador, era a solução dos problemas. Está a perceber? O professor Sam desempenhava. Eles não tinham, vamos lá dizer, tribunais que funcionavam em pleno como os nossos hoje, nos dias de hoje. Mas nas disputas, nos conflitos, Muhammad sallallahu alaihi wasallam era tido como referência. Aquele que podia vir e eliminar os conflitos e sugerir a solução. Este era Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam não era, mesmo naquela época, antes do Islã, não era um indivíduo que fica alheio à vida política, econômica ou social. Não estava alheio à vida social do seu povo. Ele era participativo. Isso que fique claro. E quando, no entanto, ele proclama a profecia, começa a convocar as pessoas para o Islã, houve então o receio, entrou em choque com as forças políticas do seu tempo. De novo, a sua atuação era tão relevante que as suas afirmações não eram afirmações que eram tidas ou levadas de ânimo leve, como se diz. Então, quando ele diz que eu sou mensageiro de Allah e tenho uma mensagem, então esta declaração era uma declaração claramente política também. Tanto era assim que logo começou a ser perseguido pelos políticos do seu tempo. Aqueles que detinham todo o poder, não é? Que eram, não é? seus da sua tribo. Quraysh. Essa é a história, é Sira, toda a Sira. Olhem bem para a Sira, é toda a vida política do profeta sallallahu alaihi wasallam. Não há como separar no Islã a vida política, não é, da religião do Islã. Não, nunca. E há de ver na Sira que é plena, continua desde o início até o fim. Vamos mais para frente. O profeta sallallahu alaihi wasallam teve que praticar a religião enquanto estava em Meca de forma clandestina, porque havia uma pressão política sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam teve que migrar para Medina. Migrou para Medina, então o que acontece? Livrou-se da vida política em Medina. Essa é a pergunta que vamos fazer, se calhar, não é? O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando chega em Medina, após a migração que ele faz de Meca para Medina, então o profeta sallallahu alaihi wasallam, lembrar este ano, no ano 622, não é? Hijri, não Hijri, do coisa, né? Após, não é? Na nossa era, não é? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, de acordo com esse calendário gregoriano, no ano 622. O profeta sallallahu alaihi wasallam, é importante essa data, vamos perceber porquê. Ele desempenhou um papel fundamental em Medina. Quando chega a Medina, ao fazer o quê? A organizar, não é? Um Estado em Medina. O profeta sallallahu alaihi wasallam não chegou em Medina e se tornar um cidadão, vamos lá, irrelevante. Muito pelo contrário. Organizou o Estado em Medina, o Estado Islâmico, um Estado regido pelas normas do Corão. Estabeleceu isso em Medina. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, ao chegar em Medina, o que ele fez? Ele foi capaz, estou a resumir aqui a história, de criar uma união, pacificar. Haviam tribos que combatiam, que eram hostis uma com outra, famosa Aus e Khazraj.
Então, Aws e Khazraj tinham conflitos e o profeta sallallahu alaihi wasallam criou, estabeleceu paz, reconciliou essas tribos. E ambas eram tribos árabes e também abraçaram o Islã. Tá? Os grandes chefes deles, os membros, foram entrando no Islã. Existiam também tribos judíacas, os judeus, que viviam lá. Onde? Em Medina. O profeta sallallahu alaihi wasallam estabeleceu um pacto com essas tribos. Existe aquilo que é chamado de Dustur al-Madina, ou a Constituição de Medina, que é uma carta, um documento que o profeta sallallahu alaihi wasallam não é, estabeleceu esse acordo com todas as tribos de Medina. Não é assim? Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ao fazer isso, estava a fazer o quê? Estava aí agindo de forma, não é, política. Este é o papel político. E vamos analisar um bocado essa questão da Constituição de Medina no próximo vídeo, inshallah. Mas esse foi um dos aspectos notórios, que é o estabelecimento do Estado Islâmico em Medina. Depois o profeta sallallahu alaihi wasallam agia, tomava decisões com base em consulta coletiva da comunidade. O profeta sallallahu alaihi wasallam não era, tomava decisões. Ele decidia sobre as questões que tinham a ver com a vida. Era conhecido, o profeta sallallahu alaihi wasallam, como aquele indivíduo que ouvia opiniões e consultas de seus seguidores. E na base dessa consulta ele tomava decisões. Né? Criava consensos, reunia consensos primeiro e depois decidia. Isso é uma característica das sociedades que atuam com princípios políticos. Tá? Porque a política visa harmonizar as ideias e depois tomar decisões que servem para todos, para toda a sociedade. Isso o profeta sallallahu alaihi wasallam fez. Tem vários hadiths que demonstram esta atitude do profeta sallallahu alaihi wasallam, além do Corão que instrui a fazer isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam impôs a justiça, a igualdade no tratamento, independentemente de qual é a religião da pessoa. A justiça. O profeta sallallahu alaihi wasallam teve um rigor extremo, não é, nessa questão da justiça. E nós sabemos que esta é a finalidade do Estado: impor a justiça e a igualdade, não é, dos cidadãos. E depois também o profeta sallallahu alaihi wasallam foi o responsável como posso dizer, em supervisionar, em nomear, em empossar pessoas que ocupariam cargos políticos para várias regiões. O profeta sallallahu alaihi wasallam enviou para várias regiões pessoas com aquilo que chamam de comissão, não é? Com atribuições claras de governar territórios, não é? Nomeou amires, não é? Para vários territórios. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, isto era uma atuação política, está claro? O profeta sallallahu alaihi wasallam estabeleceu vários tratados, enviou cartas para governantes, não é? Enviou cartas para governantes para criar relações com outros estados. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam foi um estadista. Ele enviou, não é, missivas, cartas, delegações para contactar outros estados fora da península, não é, da Arábia. Está claro? Fora da Arábia, fora de Medina, fora de Meca. Está claro? Enviou emissários, enviou cartas para reis. Está claro? E foi recebido também e tratado pelos reis como rei, entre aspas, como governante.
É assim que ele foi tratado pelos seus homólogos. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, a sua missão toda era dentro da atuação política. Não tem como separar a vida do profeta sallallahu alaihi wasallam da política, sua atuação, não é? Então, esses são alguns exemplos que eu queria trazer aqui para demonstrar aos irmãos que o profeta sallallahu alaihi wasallam era um líder, profeta, mensageiro de Allah, e atuou de forma também, não só como líder religioso, espiritual, mas como líder político. Então, que não fique, que nunca desapareça esta ideia. Por que eu trago essa questão? Porque muitos de nós, os muçulmanos, muitas das vezes trazemos para o Islã questões que não são do Islã. O profeta sallallahu alaihi wasallam agiu desta forma, não é? Desde o início da sua missão como profeta até o fim. E o profeta sallallahu alaihi wasallam não só fez isso, garantiu o direito das pessoas das outras religiões. O profeta sallallahu alaihi wasallam não só defendeu e transmitiu o Islã, mas também permitiu que as outras religiões se manifestassem de forma livre. Está claro? De forma livre. Não só fez isso, como garantiu que eles fossem protegidos para praticarem as suas religiões. As minorias tinham a sua opinião, a sua religião era respeitada. Não só era respeitada, eles podiam praticar livremente sua religião, até nas questões legais ou judiciárias, eles podiam, não é? Eles regiam-se pelas suas próprias leis. Os judeus eram julgados em conformidade com a lei judaica. Está claro? Este era o respeito e a consideração pelos, vamos lá dizer, pelos seus próprios direitos, a liberdade religiosa que existia, que o profeta sallallahu alaihi wasallam garantiu, preservou. Está claro? Estou a passar por isso sem tocar de uma forma, estou a fazer esta conversa de uma forma genérica, de uma forma geral, não é assim? O profeta sallallahu alaihi wasallam não só garantiu para as minorias religiosas, mesmo a participação das mulheres no Islã, não é? Está repleto. Vai para Bukhari, Muslim, vai encontrar a participação das mulheres em todas as questões. O profeta sallallahu alaihi wasallam consultava as mulheres até nas questões do Estado. As mulheres decidiam até nas questões do Estado. A mulher era participativa. Não só as mulheres próximas de si. As mulheres em todo o período do Islã participavam. Nunca houve na história do Islã a exclusão da mulher pelo facto de ser mulher. E, no entanto, prezados irmãos, estes são mais ou menos e os valores principais, que era a justiça social, não é? O cuidado pelos mustadafin, enfraquecidos, pelos pobres. Isto então era a vida normal do profeta sallallahu alaihi wasallam. Tinha um exército, liderou o exército do profeta sallallahu alaihi wasallam, assim como liderava o tesouro público. Existia aquilo que é chamado de Baitul Mal, vamos chamar da casa da moeda ou do dinheiro, tesouro dos muçulmanos. Tinha um tesouro, era onde se conservavam aqueles valores que deviam servir os interesses e proteger os mais fracos e os mais pobres, os mustadafin, órfãos, as viúvas. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, sim, foi um estadista, foi um mensageiro, e a sua mensagem também envolvia
à política. Então, que fique claro este aspecto. E nunca pensemos aqui, como outras religiões, existem religiões que são meramente espirituais. Está claro? São exclusivamente espirituais. O profeta sallallahu alaihi wasallam criou uma constituição. O profeta sallallahu alaihi wasallam criou um povo, criou um sistema legal, criou um sistema de defesa. O profeta sallallahu alaihi wasallam criou um sistema administrativo, de gestão da coisa pública. O profeta sallallahu alaihi wasallam criou um sistema de trabalho ou de defesa ou de ajuda social. Um sistema de assistência social. Então o Islã do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam abrange todas essas áreas e muito mais. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.